Alô, gente querida, alô, Novo Hamburgo, alô, gente amada, a todos, que a paz de Cristo seja com você. A paz de Cristo seja com você, com a sua casa, a sua família. Você está assistindo o programa Crescendo na Palavra, que vai ao ar todos os dias nesse horário e traz sempre a palavra revelada, a voz de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar com você a respeito da fé, a necessidade de nós vivermos pela fé. Foi a maneira que Deus colocou-nos para vivermos. Essa fé manifestada na obra que Jesus Cristo fez por nós. Estávamos destinados à ira de Deus, estávamos destinados a sermos sentenciados por causa dos nossos delitos, por causa das nossas culpas, das nossas transgressões, vida que vivemos sem depositarmos nossa fé em Deus, sem agradarmos a Deus, vivíamos das nossas maneiras, do nosso jeito. A palavra de Deus, ela diz isso, carta de Paulo aos Efésios, que nós vivíamos fazendo as nossas vontades, seguindo as nossas paixões, o nosso querer, até que estávamos, por causa disso, ofendendo a Deus, estávamos vivendo contraditoriamente, sem fazermos a vontade de Deus. E isso era um grande mal que estava nos acompanhando, e o apóstolo Paulo chama isso de ofensas. E por causa dessas ofensas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, a palavra de Deus diz isso, Ele veio a nós e nos perdoou. E quando a gente então creu naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nós então fomos perdoados por todos os nossos pecados. Aí a palavra de Deus diz que Deus nos vivificou juntamente com Jesus, pastor Antônio. Então hoje nós vamos falar dessa fé, que quando nós temos no Filho de Deus, é cancelado todo o nosso pecado e nós vivemos em novidade de vida. Exatamente, quando nós depositamos, acreditamos a nossa fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nós vivemos em novidade de vida. Por quê? Olha só, tudo começa lá em Abraão, lá no tempo de Abraão, porque Abraão é chamado o pai da fé. Por que o pai da fé? Porque naquele tempo as pessoas também viviam longe dos propósitos de Deus, sem conhecer nem mesmo qual era a vontade de Deus. Até que Deus decidiu se comunicar com Abraão. Abraão começou a levar uma vida em intimidade, em companheirismo, com amizade com Deus. E a partir daí, ele depositou a fé dele nas palavras de Deus, naquela voz que ele ouvia, a voz de Deus orientando ele, dizendo a ele o que ele deveria fazer. E nós vamos ler para você agora um texto onde nós vamos ver que essa fé que então Abraão desenvolveu, ele confiou, ele colocou a fé dele, fundamentou, firmou naquela voz que falava com ele. Aquela voz que era a voz do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador. E ele foi digno de ser chamado o pai da fé. Por quê? Porque pela fé que ele depositou em Deus, ele foi justificado daquelas ofensas que ele também cometia contra Deus. Ou seja, não conhecer a vontade de Deus, não ouvir a Deus. Essa comunhão de Abraão com Deus, Deus veio a Abraão e falou com Abraão, chamou Abraão para um propósito, assim como está chamando você. E Abraão, ele se relacionou com Deus, e tudo que Deus falava com Abraão, pastora Wanda, o Abraão, ele acreditava, ele ficava convencido pelas palavras de Deus. É impossível a gente falar de fé e não falar de Abraão. Então nós vamos citar aqui alguns versículos, queremos que você preste atenção com a gente. A palavra de Deus diz assim, olha só, estamos carta aos Romanos, Paulo escreveu, dizendo assim, que o Abraão, versículo 19, diz assim, Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou, olha que coisa linda, e não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé,
dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que tinha feito a promessa também era poderoso para cumprir. Então Abraão, nesse relacionamento com Deus, Deus prometeu para Abraão, pastora Wanda, você, Abraão, vai ser o herdeiro do mundo. Você herdará muitas terras. Abraão, mas faça isso. Saia da casa do seu pai, saia do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te dar por herança toda a terra. Abraão, com esse relacionamento com Deus, ele não duvidou das promessas de Deus. Não duvidou das promessas. Como isso é importante para a gente entender. Porque veja bem, até então ninguém falava nesse Deus, o Deus Criador. As pessoas até tinham alguns deuses na época, alguns não, muitos deuses em forma de imagem. Que aquele povo, inclusive o pai de Abraão, o povo de Abraão, adorava aqueles falsos deuses. Quando Deus começou a falar diretamente com Abraão, ele disse, saia da casa do teu pai, vai para uma terra onde eu vou te abençoar abundantemente. E Abraão, ele teve que confiar nessas palavras de Deus. Isso é fé. O que é fé? Fé é a confiança que nós depositamos na lealdade de alguém. Abraão acreditou que Deus seria suficientemente leal, fiel para com ele, Abraão, a ponto de fazer acontecer aquilo que ele estava prometendo. E Abraão começou a obedecer a Deus. Ele começou a andar de acordo ao que Deus tinha pedido para ele, acreditando realmente. Deus é fiel, eu confio na lealdade de Deus e Ele vai fazer acontecer na minha vida. Essa fé de Abraão foi creditada, foi colocada no lugar certo, na palavra de Deus. E é isso que o texto está dizendo, que Abraão ele não olhou para aquilo que estava à vista dele. Ele não olhou para a realidade daqueles dias. Ele não olhou para a realidade da situação dele deixar toda a terra do pai dele, toda a herança que ele tinha com o pai e sair para um lugar desconhecido que nem mesmo lhe pertencia até então. Ele fundamentou a fé dele naquelas palavras de Deus. A gente leu ali que ele também não atentou para o seu corpo já amortecido e para o ventre da sua mulher de 90 anos de idade, ele com 99 anos, quando Deus prometeu para ele, Abraão, a sua esposa, ela é estéril e você já é velho, mas eu te prometo, Abraão, eu vou fazer de você, uma grande geração, uma grande nação vai sair de você. E eu prometo para você, eu vou abençoar toda a sua família. Olha só o que Deus promete para um senhor de idade já, e além de ter muita idade, avançada em idade, ainda Deus promete que a sua esposa de 90 anos iria gerar um filho, sendo ela estéril. Olha as promessas de Deus. E o Abraão é chamado e conhecido como Pai Nosso na fé, por causa ele acreditou, a pastora Wanda citou, que foi creditado justiça a Abraão, foi creditado justiça em Abraão, porque primeiro o Abraão, ele depositou também crédito nas promessas de Deus. Ele acreditou que Deus era poderoso para fazer. Assim você precisa também. Você precisa acreditar que aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus realizou por você, e isso está contido na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, aquilo que Deus fez por você, por causa de Jesus Cristo, pela obra de Jesus Cristo, olha, quando você então acredita naquilo que Jesus fez por você, quando Ele morreu, Ele foi punido, a ira de Deus se manifestou em Jesus Cristo, Ele carregou os nossos pecados, Ele foi moído pelas nossas transgressões e iniquidades, Ele carregou os nossos pecados. Então, quando você acredita nisso, quando você dá crédito a isso, o que acontece? Deus então perdoa todos os seus pecados também, porque, pastora Wanda, esse é o Evangelho. Assim como Abraão precisou crer nas palavras de Deus, nós também precisamos acreditar nas palavras de Deus que falam a respeito de nós hoje. Porque não estamos aqui somente para contar a história de Abraão, mas também para trazer
para esse querido, essa querida, a esperança que há para ela também, o cancelamento dos seus pecados pela fé em Jesus Cristo. A mesma esperança que houve para Abraão, porque Abraão estava toda a vida dele, em obras de injustiça. Injusto diante de Deus, porque ele não conhecia qual era a vontade de Deus. Quando então ele ouviu a voz de Deus, entendeu qual era a vontade dele e acreditou, depositou fé naquelas palavras. Quando nós ouvimos a vontade de Deus hoje, nós depositamos fé nas palavras dele, decidimos acreditar que Deus está agindo e já agiu no Filho dele, Jesus Cristo, aqui na terra, em favor de nós, para tirar as nossas injustiças, tirar a nossa injustiça de andarmos no mundo, entre aspas, sem Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem saber qual seja a vontade dele, sem se interessar por Deus, vivendo para nós mesmos, do nosso jeito e para a nossa vontade. Aí vivemos em injustiça. Mas como não viver em injustiça? Acreditar na obra de Jesus Cristo hoje. E é isso que diz a continuidade do texto que nós lemos para você. A partir do verso 22 diz assim: pelo que isso lhe foi também creditado por justiça para Abraão. Abraão foi justificado de suas injustiças porque ele depositou fé na palavra de Deus. O verso 23 diz: e não somente por causa dele lhe foi creditado por justiça, mas também por nossa causa. Nós, todo aquele que crer naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, das nossas ofensas para Deus, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, entendendo isso aqui, Jesus, ele foi entregue àquela situação da cruz, aquela morte terrível lá na cruz, por causa dessas nossas ofensas, as nossas injustiças. Mas ele foi ressuscitado por Deus para nos justificar, para nos trazer justiça. Quando é que essa obra de Jesus traz justiça em nossas vidas? Quando nós depositamos a nossa fé nela, nas obras de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele disse, na sua grande profecia, a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, quando a pessoa ela dá crédito à pregação, o propósito pelo qual Jesus veio nessa terra, propósito esse que é, primeiro, cancelar todos os nossos pecados, quando a gente crê nisso. A gente, então, que cometeu muitos erros, transgressões, fazendo a vontade nossa, das nossas paixões e concupiscências, geraram, por essas vontades nossas, pecados. E os pecados, diz a palavra, que nos matou. A pessoa, ela sente aquela condenação, ela tem medo da morte, ela fica com medo da vida espiritual que há depois dessa vida terrena, quando a pessoa morre. Então, aquele medo da morte é porque a pessoa ainda não está convencida naquilo que Jesus Cristo fez. Então, quando a pessoa ela crê naquilo que Jesus realizou, ele morreu a nossa morte, ele pagou o preço dos nossos pecados. Quando você acredita nisso, Deus, ele faz a segunda obra, que não é só o perdão dos pecados, ele faz a justificação. Por causa do seu Filho Jesus, ele nos inocenta. Ele deixa a gente justificado. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão ficou inocente porque ele creu e viveu pela fé na palavra de Deus. Então assim acontece com a gente também. Quando você lê na palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, pessoa que não crê em Jesus, pastor Afonso,